Olá, eu sou Ellen Gobi Botassin, da Universidade Federal do Espírito Santo, e hoje apresentarei o trabalho intitulado Contribuições das Ações de Educação Permanente em Saúde na Atenção Primária à Saúde. A educação permanente em saúde, ela promove a reflexão a partir da problematização da prática, buscando a transformação da realidade e a aquisição de novos saberes. Ela propõe uma atuação propositiva, crítica, comprometida e competente. O quadrilátero da formação, formado pela formação, atenção, gestão e controle social, busca a modificação das práticas e a integralidade, promovendo a aprendizagem significativa e reflexiva. As equipes do Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Primária foram criadas para colaborar na realização das ações de educação permanente em saúde, bem como oferecer atendimento às demandas, suporte à rede de serviços e dilatar a sua abrangência. As ações de educação permanente em saúde vão promover transformações e contribuições aos profissionais, ao serviço e aos usuários, tornando os profissionais melhores ouvintes e mais abertos ao diálogo. O objetivo do trabalho foi identificar as contribuições das ações de educação permanente em saúde na visão dos profissionais da equipe do Núcleo Ampliado da Saúde da Família e Atenção Primária. Bom, a educação permanente em saúde, ela propõe o serviço como um local de atuação crítica, propositiva, reflexiva, compromissada e tecnicamente capacitada. Promove a capacidade pedagógica entre instituições, gestores, profissionais, serviços, sistemas de saúde e controle social. A equipe do Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Primária, ela auxilia na educação permanente em saúde, na assistência, no atendimento, ela amplia o escopo de trabalho e ajuda na efetivação das redes de serviço. A educação permanente em saúde, ela busca, por fim, a fragmentação do cuidado, promover a interprofissionalidade, a integralidade e atividades técnico-pedagógicas ou clínico-assistenciais. A educação permanente em saúde, ela promove a aquisição de novos saberes, ocasionados pela troca de experiência entre os profissionais, que se tornam cada vez mais qualificados. Ela transforma o serviço em um espaço de escuta, diálogo criativo e a decodificação do processo de trabalho, proporcionando vínculos e a concepção de estratégias apropriadas para o enfrentamento dos problemas cotidianos. Os trabalhadores se tornam, então, estimulados e sujeitos reflexivos, que vão adquirir competências para propor soluções e inovações. Além disso, ela propõe a criação de espaços coletivos e promove a interprofissionalidade. Rompe também com aquelas ações pautadas em metodologias tradicionais, que normalmente são desintegradas do processo de trabalho e que acabam não produzindo resultados satisfatórios, né? Que não promovem a qualificação do trabalhador e nem auxiliam na atenção aos usuários. Trata-se de um estudo quantitativo com a utilização de questionário semi-estruturado auto-aplicado. Ele foi aplicado entre novembro de 2019 a março de 2020 de forma presencial e entre agosto de 2020 e janeiro de 2021 de forma remota. Foram incluídos aqueles profissionais que atuavam há pelo menos 2 anos no serviço e excluídos aqueles que se encontravam de férias ou de licença no momento da coleta de dados. O trabalho ele foi aprovado no Comitê de Ética e Pesquisa. Então, participaram do trabalho 49 profissionais dos 60 que atuavam no município. As principais contribuições apontadas por eles foram melhoria na habilidade prática para o trabalho, melhoria individual e coletiva da atuação e prestação de serviços, favorecimento da integração entre profissionais e equipes e aumento do poder de decisão dos profissionais para a resolução de problemas. A educação permanente em saúde, ela é ordenadora dos processos de aprendizagem e apresenta resultados satisfatórios, como demonstrados no estudo. Ela promove a formação profissional e a prática, possibilitando um cuidado mais qualificado. Ademais, promove a reflexão sobre a própria prática dos trabalhadores, sobre seus modos de atuar, tanto na assistência quanto na gestão. Vai promover também o olhar integrado sobre o território e o público-alvo dos serviços e promover mudanças com base em estratégias educativas. Vai trazer uma ressignificação sobre a formação em saúde e vai evidenciar o protagonismo do Sistema Único de Saúde. Além disso, vai promover uma remodelação da formação individual e conjunta, promovendo momentos de discussão e atendimentos compartilhados.
Vai promover também melhorias significativas nos serviços de saúde, contribuições ao indivíduo, à equipe e usuários do serviço. Além disso, vai melhorar a relação interprofissional e as habilidades individuais, além de favorecer a tomada de decisão. Vai promover profissionais mais qualificados que vão oferecer um serviço de mais qualidade para a população. Essas foram as referências utilizadas. As palavras-chave foram capacitação de recursos humanos em saúde, pessoal de saúde, política de saúde. E o agradecimento vai à Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo, FAPES, pelo financiamento do projeto de pesquisa. Muito obrigada pela atenção de todos. Meu nome é Humberto, espero que estejam todos bem. O título desse trabalho é Estratégias da Gestão Municipal no Combate à Covid-19 na Atenção Primária, um estudo em Minas Gerais, em parceria com a Tamires Carolina e demais colaboradores. O objetivo desse trabalho é analisar as ações em resposta à pandemia de Covid-19 realizadas na atenção primária à saúde em municípios de Minas Gerais. É uma abordagem quantitativa, um estudo transversal com um delineamento observacional e um grupo de secretários municipais de saúde. A coleta de dados foi feita tipo web survey, via Google Forms. A gente trabalhou com uma amostragem randomizada de 455 municípios com um nível de significância de 5%. Considerando alguns estudos, a taxa de resposta em torno de 60%, e nosso, então, cenário ideal seriam 272 municípios. Todos os municípios do sorteio foram convidados a participar, destes 281 foram elegíveis e fizeram parte do nosso estudo. Como critério de inclusão, seriam o ser secretário municipal de saúde e o colaborador do cargo de coordenação na atenção primária e concordar participar livremente. Na análise dos dados, nós trabalhamos com uma análise descritiva, média, desvios padrões, distribuição de percentuais e frequências. Nós também propomos um modelo de equações estruturais e o projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa sob o parecer, conforme descrito aí. Como resultados, a gente tem que as equipes de estratégia de saúde da família dos municípios que participaram do nosso trabalho, em média, tiveram 6 profissionais de saúde, sendo compostos por 5,5, em média, 5 profissionais médicos, 6 profissionais enfermeiros, 33, em média, aproximadamente no município, desenvolvendo várias atividades na atenção primária. Havia ainda, em média, 8 técnicos de enfermagem. A média dos profissionais de saúde com diagnóstico de infecção por Covid foi cerca de 15 profissionais, sendo que 69,8% dos respondentes afirmaram que seus municípios tinham problemas com a falta de profissionais em saúde, em função da infecção da pandemia. O nosso modelo de equações estruturais, a gente construiu aí alguns construtos. Dessa forma, nós formulamos 6 hipóteses descritas aí como H1, H2, H3, H4, H5, H6, são eles estrutura, SUS, diagnóstico, ações alternativas de combate à Covid, educação e fatores dificultadores. Com esses construtos, nós tentamos associar com as estratégias de combate ao Covid que os municípios desenvolveram. Vocês podem observar aí do lado direito, dentro dessas estratégias, nós perguntamos sobre o uso do distanciamento, o isolamento social, o uso obrigatório de máscaras, implementação de multas por aglomeração, elaborações de operacionalização. Então, todas essas estratégias elas fizeram parte do nosso construto estratégia de combate à Covid. Da mesma forma, as que estão no canto esquerdo do vídeo fizeram parte dos construtos logo a seguir. Os construtos H1 e H4, estrutura e ações alternativas, foram construtos que tiveram associação positiva com a estratégia, ou seja, municípios que tinham uma estrutura forte, consolidada, tanto da Secretaria Municipal quanto das unidades, e que propuseram-se fazer ações alternativas de combate à Covid, como, por exemplo, o uso da telemedicina, criação de protocolos de atendimento a casos de Covid, tiveram ações de estratégias bem desenhadas, bem trabalhadas, como essas representadas na coluna da direita. Já municípios
né? Já o construto SUS, melhor dizendo, teve uma associação negativa no que tange a municípios que tiveram estratégias de combate. Ou seja, os municípios que tiveram estratégias de combate bem eficientes, utilizaram aí pouco, né, o ESUS. Lembrando que o construto ESUS foi estruturado como os usos de recursos, né, e sua contribuição de uma maneira geral, além de softwares semelhantes e o uso do prontuário eletrônico, né, no contexto municipal aí da atenção primária. O nosso modelo ele foi considerado um modelo com uma qualidade muito boa, tendo um valor de P menor do que 0,01. Outros resultados. Estratégias utilizadas junto à população, com o uso de máscaras, penalidade por multa por aglomeração e uso de barreiras físicas no município foram também citadas, a abertura do comércio sem autorização e penalidade, conforme as frequências apresentadas aí. 3/4 dos gestores afirmaram ter concluído a elaboração do plano de emergência municipal, conforme as diretrizes, né? A gente tem também que foi feito um fluxo de atendimento priorizando casos sintomáticos em quase 100% dos municípios. Os casos suspeitos no domicílio pelos profissionais de saúde o acompanhamento e monitoramento desses casos atingiram quase 95% dos municípios, né? Mapas de risco, fluxogramas, grupos considerados vulneráveis, comunidades rurais também foram abordadas na atenção primária. Essa tabela mostra aí a distribuição do relato de fatores que dificultam as ações de combate ao Covid. A gente destaca, então, mais um pouco da metade dos municípios relataram baixa remuneração profissional como um fator dificultador, além, né, da demora em adquirir recurso financeiro e o isolamento da população como fator dificultador aí, né, nas ações de combate ao Covid. Como considerações finais, a gente pode colocar que os municípios com uma estrutura forte, que se empenharam em ações alternativas de combate à infecção, investiram em estratégias variadas no combate ao Covid. Municípios na atenção primária, que focaram no diagnóstico e tratamento da infecção, né, o PEC no ESUS não foi muito desenvolvido em função da limitação das atividades, né, habituais, né, dos programas do governo. E que esse estudo, com esses dados, apesar, né, da rapidez aqui da apresentação, ele pôde nos mostrar que a gente pode, né, subsidiar discussões e planejamentos, tanto em nível estadual quanto regional, né, com o intuito aí de mitigar o impacto da pandemia na assistência, promovendo assim uma possível reorganização do processo de trabalho na atenção primária, uma vez que isso é necessário. A gente agradece aos colaboradores, né, a COSEN, CNPq e ao FSJ. Muito obrigado. Olá, sou Vanessa Martins e venho hoje apresentar um resumo do checklist de fracionamento de plano de contingência e situações de crise em serviço de saúde, em serviço de apoio diagnóstico e terapêutico, juntamente criado os autores Priscila e Renato Rodrigues. Baseamos o nosso tema de checklist com a pandemia da Covid-19, que foram criados protocolos baseados em evidências científicas com as normas de atenção básica em saúde, englobando o atendimento integral. Dentre os diversos setores que foram atingidos do serviço de saúde, nós escolhemos o serviço de apoio diagnóstico e terapêutico, que foi um dos setores mais críticos atuantes na pandemia. O objetivo do nosso trabalho é abordar a importância dos protocolos e fluxos de contingência, implementar ações para o seu acionamento durante o período de vigor do plano até o seu encerramento. Então, como referencial teórico, temos um modelo de gestão estruturado e um plano de ação, né, que ele possa ser ativado, assim, quando necessário, pela gestão do serviço de saúde, atendendo às atividades envolvidas, com treinamento, capacitação e atualização da equipe, implementando POPs, que são os protocolos operacionais padrões, através de publicações e evidências científicas, né, para poder melhorar a qualidade de serviço em saúde. Como metodologia, escolhemos a forma qualitativa, baseada em experiência das autoras durante a prestação da assistência no serviço de atendimento diagnóstico e terapêutico de um hospital de grande porte de Belo Horizonte, durante a Covid-19, e com isso criamos um checklist, né, avaliando os requisitos de acionamento e condução até o fechamento do plano de contingência. Então, baseando nos estudos científicos, né, e da nossa realidade, nós fizemos o checklist, né, dividido em 4 blocos, sendo a primeira etapa a análise do cenário atual, onde cabe o gestor gerenciar o plano de gestão da crise,
e avaliar a necessidade de startar as atividades relacionadas ao plano de gerenciamento, definido aí juntamente com a diretoria da instituição. Então, vale ressaltar, sinalizamos duas situações de estado de alerta. A primeira situação, o gestor vai verificar o setor está em situação de atendimento a desastres e se houve uma demanda de atendimento em 40% da capacidade produtiva da unidade. A etapa 2, ela indica o estado de alerta institucional e inicia a preparação para situações de crise após verificada a situação de atendimento a desastres e aumenta a demanda de atendimento em 40% da capacidade na etapa 1. Então, vamos avaliar, se vai ser necessário a notificação para toda a organização em estado de alerta, e os responsáveis pelo acionamento do plano de resposta à situação de crise. Vamos verificar os estoques de insumo de abastecimento de EPIs, necessidade de mais tomógrafos, necessidade de mais exames de imagem, de acordo com a contingência que a instituição vai estar. Verificar a necessidade de treinamento dos colaboradores, para evitar as contaminações cruzadas. Verificar com a equipe a possibilidade de dobras e jornada estendida. Avaliar a necessidade de ampliação do horário também de funcionamento setorial e a possibilidade de poder aumentar, contratar mais equipe. E também entrar em contato com as instituições parceiras para que elas possam apoiar a instituição para melhorar aí o fluxo de contingência. Se esse plano de contingência em situação de crise ele foi acionado, isso significa que a organização de saúde passou do estado de alerta e agora serão realizadas ações efetivas, após ser verificada esse checklist. Sim, se ela for iniciar esse plano, ela vai seguir para a etapa 3. E se não, ela vai manter o estado de alerta até que o plano seja acionado ou que o alerta seja encerrado. Após o estado de alerta ele ser acionado, vamos seguir para a etapa 3, que consiste nas ações que devem ser tomadas após o acionamento do plano de gestão em crise. Então, nós vamos seguir o acionamento do plano em resposta à situação. E vamos realizar o remanejamento das salas e equipamentos conforme o plano de resposta à situação de crise. Vamos acionar os colaboradores capacitados de outros setores que possam verificar aí o remanejamento temporário, realizar o controle diário de número de colaboradores aptos a exercer as funções e a escala mínima também para manter o funcionamento do setor. Vamos fazer um networking e manter contato com instituições parceiras, buscando apoio e alternativas de solução para a melhoria do problema. Realizar reuniões periódicas, verificando etapa por etapa, verificar a necessidade de promover apoio psicológico para as equipes. Se o plano de contingência ele ainda manter, nós vamos seguir para a situação, para a etapa 4. Se não, nós vamos continuar as atividades até que o plano ele possa ser encerrado. A etapa 4 ela consiste no fechamento do plano de contingência. Ela vai desmobilizar as salas e equipamentos que foram remanejados, vai realocar os colaboradores que foram remanejados também, realizar reuniões com a equipe repassando o estado atual e verificar a necessidade de promover apoio psicológico para as equipes, além de avaliar a execução do plano, seus resultados e a lista de lições aprendidas. Se necessário, vamos realizar ajustes do plano de gerenciamento da situação de crise. Então, falando um pouco, discutindo um pouco sobre os nossos resultados, nós vimos aí esse gargalo, esse desafio de transformar o centro de imagem para operar em 2 cenários diferentes, que foi o da Covid e atuar nas outras patologias. Com isso, as instituições elas tiveram impactos financeiros, com aumento de custos de materiais, aumento de hora extra dos colaboradores, redução expressiva de exames eletivos, além do pouco conhecimento que se tinha na época sobre a pandemia. E então, baseando nisso, nós avaliamos as necessidades e todo o movimento de despreparo das instituições precisavam formular seus próprios planos de gestão de crise aí durante a pandemia. Baseando nisso, nós elaboramos o checklist com a intenção
de gerar valor em saúde para preparar a instituição e implementar ações auxiliando no gerenciamento de situações de crise em serviços de saúde. Então, concluindo aí o nosso trabalho, verificamos a real necessidade que todos os serviços de saúde, independente do tipo de atenção, eles estejam preparados para esse tipo de situação aí de crise. Baseado nisso, elaboramos um material, né, de forma que seja aplicada de forma simples e genérica, podendo ser usado em qualquer setor. Ressaltando que essa ferramenta checklist ela é exclusiva para avaliação dos requisitos de acionamento e condução até o fechamento do plano de crise. E dessa forma, cada serviço de saúde deseja implementá-lo. Caso deseje implementá-lo, né, é necessário seguir as ações que foram propostas no plano de ação, para elaborar melhorias, né, e que ela seja minimamente estruturada para o funcionamento de situações de crise. Deixo aqui meu agradecimento. Boa noite a todos que estão no seminário do programa de pós-graduação. Meu nome é Paula, eu sou autora do trabalho Gestão de Riscos e a ISO 9001-2015, a importância da mitigação de riscos operacionais nas organizações de saúde. Esse estudo ele teve a contribuição do Renato, da Sônia e da Renata, que nós vamos apresentar aqui agora. Bom, vamos começar pelo significado de risco, né, que significa ousar, se algo vai dar certo ou não, um ambiente de incertezas. Então, um risco, ele pode tanto gerar melhoria, quanto pode gerar perda. E neste trabalho, nós vamos focar nas incertezas que geram perdas em episódios acidentais que podem trazer danos para as instituições de saúde. Então, o risco, ele é inerente a qualquer atividade da nossa vida, a qualquer pessoa, a qualquer instituição, sobretudo às instituições de saúde. Os tipos de riscos, por exemplo, que nós temos, riscos financeiros, de riscos na cadeia de suprimento, riscos estratégicos, sistemas de informação, riscos legais, recursos humanos e etc. Quais são as motivações que eu tive para estar fazendo esse estudo? A primeira é a falta deste assunto na literatura, porque quando a gente fala de gerenciamento de riscos na literatura, a gente encontra muito sobre segurança do paciente. Então, a gente encontra risco de queda, riscos de acidente, mas a gente não encontra muito sobre o processo, sobre os meios durante todo esse período para gerar segurança para o paciente, quais meios foram utilizados. E uma observação também na cultura organizacional de não trabalhar com método preventivo, e sim com método corretivo. Então, o famoso enxugar gelo, apagar incêndio. Então, eu observo muito isso nas instituições às quais eu já me ingressei. Exemplos de riscos, por exemplo, ocasionados dentro de uma instituição de saúde. Se no meio do meu processo, na cadeia de suprimentos, na administração dos materiais, na administração do meu estoque, teve ali uma falha de comunicação, faltou desenvolver algum fornecedor, teve algum erro processual ali, isso vai trazer muito risco para o meu paciente, por exemplo, dele chegar na minha instituição e ele não tiver suprimento para ele estar realizando o tratamento dele. Então, isso tira a esperança do paciente de cura, riscos, muitas intercorrências. Nós fundimos a ideia do gerenciamento de riscos com a ISO 9001, que foca na abordagem de processos e melhoria contínua. Então, a gente vai trazer ali a oportunidade de melhoria como um método preventivo, ou seja, não esperar acontecer. Nós vamos trabalhar com a prevenção, portanto, nós vamos falar muito sobre o planejamento aqui também. Então, nós temos como objetivo identificar a importância do planejamento e otimização dos processos de trabalho para mitigar os riscos nas organizações de saúde em consonância com a norma ISO 9001. Nosso referencial teórico, ele conceituou o risco,
falou um pouco sobre gestão de riscos e controles internos, que o controle interno ele assim é exigido em toda a organização, desde a elaboração da ideia até o seu monitoramento, a sua checagem. A ISO 9001 como a norma internacional de padronização e a prevenção de riscos, né, que trabalha do método preventivo, e aí como se dá o gerenciamento de risco nas organizações de saúde. Método, nós utilizamos uma revisão bibliográfica sistemática e integrativa a partir de uma pergunta norteadora, que é: quais os impactos do gerenciamento de riscos como método preventivo nas instituições de saúde? Então, nós vamos apresentar a seguir os nossos resultados. Então, nós coletamos 7 periódicos que foram de experiências práticas que de fato ocorreram, né, em certas instituições. Então, alguns analisaram a efetividade, alguns estavam ainda implementando o gerenciamento de riscos e alguns deram opinião sobre os impactos da gestão de risco após ser implementada ali na organização. Então, quais resultados nós tivemos? Então, foi falado que melhorou muito os processos de trabalho. Muita gente pensa que é mais uma coisa, é mais burocracia e que vai dar mais trabalho. E, na verdade, gerenciar riscos é para evitar um retrabalho, é para você prevenir que uma intercorrência ocorra. Então, retorno positivo dos profissionais que já utilizaram o gerenciamento de risco. Então, as organizações ainda estão na fase de assumir os riscos para depois gerenciá-los. Então, é uma coisa muito nova. Resistência dos colaboradores e a falta de adaptabilidade, né? A questão da cultura organizacional ainda muito enraizada. Muitos, ao começar a gerenciar os riscos, fizeram a definição de passo a passo para desenhar suas ideias. Necessidade de atitudes proativas da análise de causas, necessidade de melhoria de comunicação, se falou muito da comunicação e da fusão intersetorial, porque hoje em dia nós observamos setores muito fragmentados que não se comunicam. E o conceito de risco é equivocado, ligando a qualidade somente à segurança do paciente, não a processos. Então, minhas considerações finais, então, há muita consonância com o que foi defendido inicialmente e com os meus resultados, que precisa de melhorar a comunicação, quebrar os padrões da cultura organizacional tradicional, equívoco da ideia de burocratização, e para garantir segurança ao paciente é necessário se atentar aos meios, né, aos processos, necessidade de trazer esse assunto para a literatura, que é um pouco escasso, e houve sim a resposta para a minha pergunta: melhorou os processos, melhorou a comunicação, melhora o trabalho intersetorial, a diminuição de intercorrências. Quero agradecer a oportunidade e o conhecimento é bem aproveitado quando se é compartilhado. Um abraço a todos e espero contribuir muito com os novos gestores de saúde. Olá, meu nome é Jaqueline Rodrigues da Cruz, sou acadêmica do curso de Gestão de Serviços de Saúde e vou apresentar para vocês o resumo do trabalho intitulado Os Hospitais Universitários, um espaço para a prática dos futuros profissionais da área da saúde. Os hospitais universitários constituem-se em pontos da rede de atenção à saúde, considerados de grande porte, com a característica de um hospital geral de nível terciário e colaboram com as universidades, integrando as atividades de formação e de investigação no domínio do ensino prático dos futuros profissionais da saúde. O Hospital das Clínicas da UFMG é um importante polo de assistência em saúde aos usuários do SUS, de forma integrada e indissociável do ensino, da pesquisa e da extensão. Este trabalho tem por objetivo apresentar a importância dos hospitais universitários no desenvolvimento de atividades práticas de ensino, em especial a extensão, fomentando a formação extensionista de acadêmicos do curso da área de saúde. Busquei como referencial teórico autores que descreveram sobre os hospitais universitários, como Sherry, que diz que hospitais de ensino são estabelecimentos estratégicos ao realizarem assistência, gestão, ensino e pesquisa com a singularidade dos desafios relacionados à organização, à gestão do processo de trabalho, proteção e produção da saúde com a formação dos profissionais. Araújo e Letta
chamam a atenção sobre os hospitais universitários serem pouco investigados. Littke e Sodré chamam a atenção sobre o objeto de trabalho dos gestores, a questão organizacional. Bonassin e Araújo apontam sobre a necessidade de gestão de custos nos hospitais universitários. Esse trabalho se caracteriza como um estudo de caso, através do relato da minha experiência enquanto estagiária no Centro de Extensão do Hospital das Clínicas, onde fiz a leitura dos documentos que regulam o hospital, em especial a unidade, para poder colaborar com as competências do curso de Gestão de Serviços de Saúde. Como resultado, produzimos ITOs, são Instruções de Trabalho Operacional, e seus fluxogramas, que foram validados e se tornaram documentos oficiais do hospital. Assim, fica evidenciado que os hospitais universitários são espaços naturais de aprendizado, reforçando sua característica de ser uma unidade acadêmica especial com potencial para atender à resolução sobre a curricularização, por ocupar a centralidade das políticas extensionistas de educação e saúde. Obrigada!